A maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre os nossos corações nesta manhã, sobre o coração dos irmãos que estão participando deste culto através da internet, sobre o coração do nosso amado pastor que está se recuperando de uma gripe. Que a boa mão do Senhor seja sobre o nosso pastor. Creio que os irmãos que não estão orando ainda pelo nosso pastor, comecem a orar, porque nós precisamos que ele esteja saudável para a nossa frente, nos guiar neste ano de 2023. Estou feliz de ver irmão Cícero. Irmão Cícero ficou uma semana no hospital, foi para casa e já está aqui hoje, louvando ao Senhor. Este é um outro testemunho vivo da boa mão de Deus sobre nós. Eu quero dedicar um versículo a cada irmão aqui e também ao nosso pastor. É o último versículo do Salmo 68. O último versículo do Salmo 68 eu quero dedicar aos irmãos e ao nosso querido pastor. Este versículo me abençoou muito e eu creio que ele também vai abençoar muito os irmãos. Por gentileza, irmãos da multimídia, colocando este versículo aqui na tela, para que todos nós possamos, é o versículo 35 do Salmo 68. Irmãos, vejam a revelação de Deus através deste texto sagrado. Ó Deus, Tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Quem é que dá força e poder ao seu povo, irmãos? Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. É o Deus de Israel que dá força e poder à sua vida. É o Deus de Israel que dá força e poder ao nosso pastor. É o Deus de Israel que dá força e poder aos diáconos desta igreja. É Deus de Israel que dá força e poder a cada pastor auxiliar que trabalha nas diversas áreas de nossa igreja. Não podemos perder isto de vista. Não é do nosso braço, não é da nossa cabeça, não é dos nossos diplomas. É o Deus de Israel, é o que dá força e poder ao seu povo. Amém, irmãos? Já recebeu uma mensagem de Deus esta manhã? Amém? Então vamos estar bem perto do nosso Pai Celestial, vamos estar com Ele através da oração a cada instante. Nossa mente possa estar voltada sempre para o Senhor, como diz lá no livro do profeta Isaías: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Então este é o primeiro texto que eu quero compartilhar, que já compartilhei com os irmãos nesta hora. Nós vamos agora ler no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, é o primeiro texto desta fala aos irmãos neste domingo tão importante, irmãos, porque domingo passado só tivemos culto à noite, e este, na verdade, é o culto maior deste ano de 2023, o primeiro culto maior, e esperamos que logo mais tenhamos um culto maior ainda do que este desta manhã, e a cada domingo de 2023 possamos oferecer cultos grandes, cheios de fé, de amor ao Senhor. Êxodo capítulo 17, os irmãos da multimídia também vão nos ajudar. Eu estou lendo na Bíblia textual, a BTX, e teremos aqui um outro texto, mas isto é maravilhoso, porque vai ampliar a nossa compreensão. Êxodo capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim por suas jornadas, conforme o mandamento de Yahvé,
e acamparam em Refidim, e não havia água para que o povo bebesse. E disputou o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para que bebamos. E Moisés lhes disse: por que disputais comigo? Por que tentais a Yahvé? Assim, pois, o povo teve ali sede por falta de água, e murmurou contra Moisés e disse: para que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e os nossos gados. E clamou Moisés a Yahvé, dizendo: que farei com este povo? Um pouco mais e me apedrejam. E Yahvé disse a Moisés: passa à frente do povo e toma contigo dentre os anciãos de Israel, e toma também em tua mão a vara com que golpeaste o Nilo, e anda. Eis que eu estou diante de ti, ali na penha de Horebe, e golpearás a rocha, dela sairão águas, assim beberá o povo. E Moisés o fez assim ante a vista dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, pela altercação dos filhos de Israel, porque tentaram a Yahvé, dizendo: está Yahvé entre nós ou não? Versículo 8 vai nos falar em diante de um ataque que o povo de Israel teve dos amalequitas durante a sua peregrinação, a sua caminhada para a terra de Canaã. Veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. Veja, irmãos, veio Amaleque e lutou contra Israel. Foi Amaleque quem tomou a iniciativa de agredir o povo de Israel. Veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe-nos varões e saia a lutar contra Amaleque. Amanhã me porei no cume da colina, e a vara de Ra-Elohim estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe havia dito, para combater contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume da colina. E sucedeu que, enquanto Moisés tinha no alto os seus braços, vencia Israel. Mas quando baixava os seus braços, vencia Amaleque. E como os braços de Moisés se entumeceram, tomaram uma pedra, puseram-na debaixo e sentou sobre ela. E Arão e Hur lhe sustentavam os braços, um por um lado e o outro pelo outro. E estiveram firmes os braços de Moisés até que se pôs o sol. E Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Disse Yahvé a Moisés: escreve isto como memória em um rolo, e faze saber a Josué que com apagamento apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, chamou o seu nome Yahvé Nissi, porque com mão erguida guerreará Yahvé contra Amaleque de geração em geração. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por este momento tão sério, esse momento tão importante, esse momento em que o Senhor ministra vida, esse momento em que o Senhor encoraja o seu povo, esse momento em que o Senhor disciplina o seu povo, esse momento em que o Senhor nos ajuda a prosseguir a caminhada. E Senhor, nós estamos começando 2023, por esse caminho nós nunca passamos antes, nós precisamos muito que o Senhor vá à nossa frente, nós precisamos muito que o Senhor abra as portas, nós precisamos muito que o Senhor vença os inimigos por nós, para que nós possamos cantar-te cânticos de vitórias. Ó Deus, usa teu servo nesta hora. Senhor, eu não sou nada, eu quero ser somente uma voz a teu serviço, Senhor, nesta manhã, para abençoar os meus irmãos, para estimular os meus irmãos na caminhada que o Senhor tem colocado diante de nós.
Obrigado, Senhor, porque não permitiste que o inimigo prevalecesse sobre nós em 2022. E nós cremos que em 2023, Amaleque não vai nos vencer, mas o teu povo será vitorioso confiando em ti. Vai à nossa frente, Senhor. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não fique para trás. Este pode ser um título da mensagem desta manhã. Fique atento. Pode também ser o título da mensagem desta manhã. Apresse o passo. Apresse o passo. Também seria um bom título para esta mensagem. Mais rápido. Mais rápido. Seria outro título. Anda. Anda. Diz aí para o teu irmão que está aí do teu lado. Apresse o passo. Esse capítulo 17 de Êxodo, ele tem umas lições muito preciosas. E logo no versículo 1, nós vemos que o povo de Israel, que saiu debaixo de mão poderosa do Senhor, sob a liderança de Moisés, e que atravessou o mar vermelho a pés enxutos, porque Deus abriu o mar vermelho para o povo atravessar, e agora o povo de Israel está na península do Sinai. E quero dizer aos irmãos que Sinai é sinônimo de Horebe, e Horebe é sinônimo de Sinai. Alguém tem dito que a parte mais baixa da cordilheira se chamaria Horebe, a parte mais alta seria Sinai. Ou a parte sul seria Sinai, a parte norte seria Horebe. Mas o importante é que Horebe e Sinai são semelhantes. Logo aqui no começo desse texto, no versículo 1, nós encontramos uma necessidade na vida do povo de Israel. Queridos, era em torno de 2 milhões de pessoas, entre judeus e aqueles que aproveitaram o embalo e saíram do Egito junto com o povo de Israel, em torno de 2 milhões de pessoas. E eles estão aqui na península do Sinai, estão diante do Monte Sinai, estão diante de Horebe, e a necessidade é de água. Água. Nós estamos começando 2023, e em cada vida aqui, e as vidas que estão em casa cultuando conosco, há uma necessidade. Qual é a sua necessidade para este ano, para este dia, para esta semana, para este mês de janeiro? O que nós mais temos são necessidades. E há pessoas que se desesperam diante das necessidades. Como eu vou pagar aquele cartão no dia 21? Gastei demais nesse dezembro. E agora? Cada um de nós tem necessidades. E o povo de Israel, que tinha visto as maravilhas de Deus lá no Egito, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, este povo agora coloca Moisés contra a parede. Você nos tirou do Egito. Lá nós éramos escravos, mas tínhamos água para beber. Agora nós estamos nesse deserto e não há água. E aí? Como é que vai ficar isso? E Moisés ficou numa situação muito difícil e foi conversar com o Senhor. E o Senhor, que sempre tem as soluções para as nossas necessidades, disse: você vai ferir
a penha, a rocha, o Monte Horebe. E quando ele fez isto, eis que um manancial brotou do Monte Sinai, do Monte Horebe. Aqueles 2 milhões de pessoas foram descedentados. Milagre acontece, versículos 4 a 7. Milagre. Nós somos servos de um Deus que opera milagres. Irmão Cícero, hoje de manhã aqui, é milagre. O que Deus fez na vida dessa irmã que deu testemunho é milagre. Milagre de Deus através da igreja. A Bíblia é um livro de milagres. Cada página da Bíblia você encontra um sobrenatural. Por isso que nós, irmãos, não podemos trocar a Bíblia pelas redes sociais. Nós temos que ficar mais tempo diante da Bíblia do que diante dos aplicativos diversos que estão aí. Mas o texto também nos diz que, versículo 8, que o povo de Deus foi atacado. Os amalequitas atacaram o povo de Deus. E a igreja precisa estar atenta de que nós estamos sujeitos aos ataques. Esse momento político que nós estamos experimentando no Brasil é um momento muito delicado para a igreja. E nós temos que nos prostrar diante do Deus que tudo pode, para que Deus tenha misericórdia de nós, Deus dê sabedoria àqueles que estão governando o Brasil nesse tempo. A igreja não pode desesperar e achar que a coisa vai degringolar. Não. Nós temos que continuar confiando no Deus dos milagres. O inimigo se levantou. Há inimigos que se levantam contra a igreja. Há inimigos que se levantam contra o crente. Há inimigos que se levantam contra a nossa família. Há inimigos que se levantam contra a nossa empresa. Satanás age diretamente e Satanás age através de pessoas. Todos nós estamos sujeitos às investidas do inimigo. Então, queridos, nós temos que estar atentos para essas realidades, não nos desesperarmos. E diz o versículo 8 do capítulo 17, diz assim: veio Amaleque e lutou contra Israel em Refidim. O inimigo tomou a iniciativa de agredir. Não foi Israel que foi agredir os amalequitas. Os amalequitas, enquanto o povo de Israel caminhava em direção à terra de Canaã, foram os amalequitas que tomaram a iniciativa de agredir o povo. Moisés, o líder, então chamou Josué. Josué, escolhe os melhores homens e vamos enfrentar esse inimigo. Ele não vai prevalecer contra nós. Assim, inimigo nenhum há de prevalecer contra a igreja do Senhor, se essa igreja estiver quebrantada e nos pés do Senhor, em oração, crendo nas suas promessas. Amém, irmãos? Irmãos, a igreja é um milagre. Às vezes nós vemos a igreja com grande frequência, a igreja com tanta gente trabalhando, daqui a pouquinho nós vemos a igreja lá com muito menos gente, com menos gente trabalhando na obra. E eu fico imaginando o coração do nosso pastor, que se alegra quando a igreja está respondendo, mas se entristece, luta com Deus em oração quando vê que a igreja está murchando, que a igreja não está respondendo os desafios, as expectativas. Mas o texto também nos diz no versículo 11, nos fala de intercessão, que enquanto Josué lutava, enfrentava os amalequitas, Arão e Ur estavam com Moisés lá numa das colinas.
E o texto nos diz que enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, havia uma força incomum nos soldados de Israel e iam vencendo os amalequitas. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o inimigo conseguiu uma força tal que vinha sobre o exército de Israel. Então, arranjaram uma pedra, Moisés se assentou sobre aquela pedra, Arão de um lado, Hur do outro lado. Então eles seguraram os braços para que as mãos de Moisés ficassem levantadas. Eu gostaria que nós fizéssemos uma coisa interessante. Vamos levantar nossas mãos? Vamos baixar as nossas mãos. Nesse 2023, possam as nossas mãos estarem levantadas. Para que inimigo nenhum venha prevalecer contra a igreja do Senhor. Para que inimigo nenhum tenha vitória dentro da nossa família. Para que o inimigo não tenha vitória nos ministérios lindos que esta igreja está realizando. Para que nós possamos caminhar em unidade e não dando cabeçada um no outro. Caminharmos em unidade, fazendo uma obra linda, grande para o Senhor, porque a nossa força vem dele. Então, a oração intercessória de Moisés. Os braços de Moisés ficavam inchados. O texto, os braços, à medida que ele ficava com os braços ficavam inchados. Interessante isto. Os médicos podem explicar por que os braços deles ficavam inchados à medida que ficavam levantados. E o versículo 13 nos fala da vitória. Irmão, vem luta, vem inimigo, vem batalha, mas vem vitória também. A minha vitória virá. Vamos dizer juntos? A minha vitória virá. Em nome de Jesus. Se você é servo de Deus, se você é um crente de oração, não há nada que vai impedir você de avançar. Não há demônio que vai impedir você de avançar. Não vai ter diretor que vai barrerar você, porque Deus muda o diretor, manda ele lá para você para onde, põe um outro. É o Deus que faz todas as coisas, irmãos. Então a vitória veio. Versículo 13 diz assim: e Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Disse Yahvé a Moisés, disse o Senhor a Moisés: escreve isto como memória em um rolo, porque naquela época não havia livro, todos pergaminhos. Livro só vem com Gutenberg aí no século XVI. Faze saber a Josué que com apagamento apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus não gostou nada do que os amalequitas fizeram com seu povo, que ele tinha libertado da escravidão egípcia. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Yahvé Nissi. Deus é o nosso estandarte, Deus é a nossa bandeira. Porque com mão erguida guerreará Yahvé contra Amaleque. Deus com mão levantada guerreará contra o inimigo. Agora, irmãos, eu quero ir para a segunda parte desta mensagem. Qual foi a estratégia dos amalequitas com o povo de Deus? O inimigo tem estratégias. Nós devemos ter estratégias para evangelizar. O inimigo tem estratégias para nos vencer. E muitas vezes o crente, ele
capota porque o inimigo usou estratégias fortes contra ele. Nós vamos para o segundo texto, que nos explica, que nos fala sobre o que esses amalequitas, as estratégias deles contra o povo de Israel. Então, Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Nós encontramos aqui, nos versículos 17 a 19. Deuteronômio são segundas leis, a lembrança das leis que Deus já havia dirigido, preparado para o seu povo. Prestem atenção, irmãos. Recorda-te o que fez Amaleque no caminho quando saístes do Egito. Como te saiu ao caminho e esfaqueou os retardatários. A única tradução que tem a palavra esfaquear é essa que eu tenho aqui. Na outra está feriu. Feriu com pedra. Esfaqueou. Doutor teólogo Carlos Buchan, que traduziu essa Bíblia textual, ele era de origem judaica, então o hebraico para ele era língua doméstica. Lá no hebraico é esfaquear. Vejam, meus amados, o povo de Israel vem na sua caminhada em direção a Canaã, e nós estamos também numa caminhada para Jerusalém Celestial. 2023 é a continuidade desta caminhada. Nós não podemos baixar as nossas armas espirituais. Eu já lutei em 22, 23, continue lutando. O valente de Deus, ele não depõe as suas armas. Então, irmãos, naquela caminhada, havia os israelitas que, ao invés de estarem no meio e estarem na frente, eles estavam lá na rabiola. E há uns crentes que vão se afastando do miolo da congregação, da liderança dos trabalhos, e vão arranjando coisas para fazer, e eles vão ficando para trás. O que os amalequitas fizeram com aqueles retardatários? Vinham e os apunhalavam, aqueles que ficavam lá para trás. Sou eu um retardatário? Irmãos, nós estamos começando 2023. Peçamos a Deus, Senhor, me ajude, eu não quero ser um retardatário. Eu não quero ser um retardatário na leitura da Bíblia. Eu não quero ser um retardatário na minha classe da escola dominical. Eu não quero ser um retardatário não cumprindo a minha escala que eu tenho que fazer, a escala dos diáconos, a escala de qualquer coisa, dos pastores que têm escala para pregar. Eu não quero ser um retardatário. Eu não quero trazer explicações. A gente sabe que problemas acontecem. Os retardatários foram alvos do inimigo. Entre os fracos que se atrasavam, fracos, porque estamos fracos. Quem não se alimenta fica fraco. Quem não faz exercício fica fraco também. Eu li que a maior quantidade de ossos que nós temos estão nas nossas pernas e nos nossos braços.
Então nós precisamos movimentar as nossas pernas e os nossos braços, porque a maior quantidade de ossos do nosso corpo estão nas pernas e nos braços. O texto diz, fracos e atrasados. O texto ainda diz, estando tu fatigado e cansado. Então, irmãos, os retardatários, os fracos atrasados, fatigados e cansados. Eu entendo que este primeiro domingo de 2023, ou segundo domingo de 2023, é uma hora de autoavaliação. É uma hora em que nós precisamos querer avançar. Vamos esquecer 2022, 2022 já é história. Vamos olhar para frente, vamos confiar no Senhor. Já anotou na sua agenda os objetivos que você tem para este ano? Porque quem não tem objetivo, qualquer caminho serve. Você pode ir para lá, não posso não, porque eu tenho que fazer isso aqui, meu objetivo é esse. Eu já anotei uns 5 objetivos na minha agenda para a minha vida pessoal, para este ano de 2023. E se alguém quiser me puxar para o outro lado, não posso não, porque eu estou indo para aqui, eu quero conseguir isso aqui. Então escreva os seus objetivos. Quantas almas você quer ganhar para Jesus este ano que vem? Então, irmãos, esta é uma hora de avançar. Esta é a hora de se fortalecer no Senhor. Esta é a hora de vir ao Senhor. Se você está cansado, Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vou dar alívio a vocês. Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave. O jugo de Satanás é pesado. Satanás pede às vezes a um servo dele para dar o valor correspondente a um boi, para botar lá na encruzilhada. Há fardos pesados. Você vai ter que fazer um trabalho, e isso vai custar 4 mil, 5 mil, não sei quanto. E às vezes para a gente entregar o dízimo na igreja é difícil, mas o fardo de Satanás é pesado. É hora de vir a Jesus. Vir a Jesus. Você está cansado, está desanimado, está desesperançado, vem a Jesus. E eu termino dizendo, não fique para trás. Há uns crentes que eles começam a se isolar. Irmãos, quem se isola é uma presa fácil. Os que ficavam, os retardatários, os que se isolaram, os que ficaram lá para trás, foram esfaqueados pelos amalequitas. Fique atento, atento aos sinais. Não fique desapercebido, fique atento. Presta o passo. Presta o passo. Nossa escola bíblica dominical, vamos apressar o passo, irmãos, neste 2023, para 9 horas da manhã, os professores estarem alegres, vendo classes boas, classes com muita gente. Vamos no sábado preparar as coisas no sábado, para que o domingo esteja livre. Irmãs, adiantem o almoço no sábado, para domingo virem para a escola bíblica dominical. Mais rápido. Anda. Querido, nós vamos cantar um cântico. E Joyce talvez possa nos ajudar, nosso querido Jonatas.
Um cântico. Há um outro louvor que vai ser no momento da ceia, daqui a pouquinho, mas agora é um cântico. Um cântico que vai fechar essa fala. E a minha oração é que o Senhor complete isso no seu coração. Eu estou falando com você com amor. Eu não estou falando com você com nenhum percentual de qualquer ira, mas com amor. Porque eu e você estamos nesta caminhada. E nós temos que estar muito atentos ao inimigo. Irmãos, se nós não tomarmos decisões para 2023, vai ser tudo igual a 2022. Nós não distribuímos uma Bíblia, nós não distribuímos um Novo Testamento, nós não evangelizamos ninguém, nós não fomos orar por um enfermo. Enfim, este é um ano novo, com oportunidades novas. Muitas pessoas morreram em 2022. A pandemia levou muita gente, mas nós somos sobreviventes. Para que nós somos sobreviventes? Para fazermos a obra do Senhor, para fazermos coisas boas, para abençoarmos nossa família, para abençoarmos as pessoas, para insistirmos com as pessoas, para que elas entrem na porta da salvação em Cristo Jesus. Só isso, por gentileza.